A ayahuasca é uma bebida enteógena, produzida a partir da combinação de várias plantas. A produção e o consumo da bebida são difundidos no mundo todo, em especial nos países ocidentais. A ayahuasca é frequentemente associada a rituais de diferentes grupos sociais e religiosos, além de fazer parte da medicina tradicional dos povos da Amazônia. Para entender um pouquinho mais sobre o assunto, nós, da Lilian Filmes, conversamos com o xamã Marcelo. Eu sou Marcelo Marques, tenho 32 anos, sou professor de audiovisual e comunicação e terapeuta xamânico. A ayahuasca é uma mistura de duas plantas, água, fogo e rezo e oração. Então, o principal componente é o cipó, Banisteriopsis caapi, ou capi, e a folha da Psychotria viridis, também conhecida como a chacrona, a rainha da floresta. Então, elas têm em sua essência, dois componentes essenciais. No caso da chacrona é o DMT, a dimetiltriptamina, também conhecida como molécula do espírito. É uma substância ligada à morte e à vida, porque é uma substância que todo mundo tem, todos os seres humanos, plantas, animais, em pequenas quantidades. Só que em maiores quantidades no momento do nascimento, no caso do ser humano, e no momento da morte, tem um pico de produção de DMT. Por isso que está relacionado à morte e à vida, por isso que a ayahuasca é conhecida como o vinho dos mortos. Então o DMT, também conhecida como molécula do espírito, essa molécula relacionada à vida e à morte, ela que é responsável pelo transe estático, né? Por ter uma visão ampliada, um processo incomum, ou então uma expansão da consciência. Então ela vai atuar nesse nível psicológico, atuando no cérebro, fazendo com que a pessoa tenha visões, né? Sensações diferenciadas, porque provoca uma expansão da consciência, visto que é uma substância que o corpo tem naturalmente presente, mas que em maiores quantidades a pessoa tem essa alteração. Só que para o DMT poder agir, ele não agiria normalmente, porque a gente tem uma enzima no nosso corpo que digere o DMT. Mas os alcaloides, como as arminas e as armalas presentes no cipó, eles inibem a função da enzima presente no corpo que iria fazer a digestão do DMT. Ou seja, então graças a essa ação de duas plantas, o cipó, a energia masculina, e a folha da chacrona, a energia feminina, o DMT pode fluir livremente pelo corpo. Isso também causa algumas sensações que a gente conhece também como limpeza. E outros povos na região do Peru chamam de purga. A ayahuasca lá na região andina também é conhecida como la purga, ou então pequena morte, porque a gente passa por um processo espiritual de morte e renascimento. Mas morte de velhos padrões, vícios, hábitos, para renascer para uma nova vida, graças a essa substância que é o DMT presente na vida. Então, para que aconteça essa purga, essa limpeza espiritual, o corpo passa por uma purificação. Essa purificação pode ocorrer de várias maneiras, seja pelo vômito, pela defecação, urina, bocejo, choro. A pessoa sente muito frio ou então sente muito calor. Então vem com essas sensações físicas junto a esse processo espiritual de expansão da consciência. Então, resumindo a pergunta, como a ayahuasca age no corpo, ela age expandindo a consciência. E o que acontece com a consciência expandida não é científico, porque cada um recebe de um jeito. É um negócio único para cada indivíduo, porque é espiritual. Então, os efeitos físicos que vêm junto com a experiência, isso é científico, porque é observável. Mas como cada um vai reagir com a consciência expandida, cada um vai ter sua própria experiência. Mas o que dá para falar é do que é conhecido, que é comum entre todos, que é esse processo de limpeza, de purificação que ocorre no organismo, que é absolutamente normal e necessário. Então, a pessoa, após esse processo, ela sente um estado de paz, bem-estar, renovação, renascimento. Geralmente, após um ritual que ela passa por tudo isso, vomita, chora, às vezes grita, às vezes
passa mal, né, ou então deixa o mal passar, após a experiência ela está renovada, como se tivesse renascido, né, porque é uma limpeza necessária.